seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vamos Tech. Estamos na terceira temporada, olha que incrível. Lembrando que você pode contribuir com o Vamos Tech, com esse projeto, para você ajudar a crescer cada vez mais esse bebê, para ele ficar um gato como já está. Então, está aí na sua telinha do seu celular ou então da sua TV, para você saber como pode nos ajudar e contribuir com esse espaço tão bacana. Também vou pedir para que você compartilhe, curte, comenta, manda para todo mundo. Lembrando que as temporadas anteriores estão disponíveis no Spotify e também aqui no YouTube, tá bom? A nossa convidada de hoje é muito especial, de verdade. Ela tem uma jornada incrível no mundo da comunicação, além de, obviamente, ser uma super comunicadora, que pode parecer óbvio, mas vocês vão entender muito bem do que eu tô falando. Porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, tudo tem recomeço e ela está vivendo uma nova fase, uma nova vida, um novo momento. A gente vai falar sobre isso e o que tem a ver com a tecnologia, com a comunicação, com o marketing. Fabiola Fiorentino, muito obrigada por ter tirado o seu tempinho para a gente poder fazer esse encontro acontecer. Imagina, Lenise, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui. É impossível falar não ao seu convite, fiquei muito feliz em participar desse projeto, ainda mais agora dessa fase tão bonita, né? Adorei estar aqui, tô adorando a equipe, a experiência de estar desse lado e não desse lado. Exatamente! É isso aí, espero corresponder às expectativas. Pá, tem sido uma jornada e tanto no mundo da comunicação, e obviamente que a tecnologia tem sido uma antagonista da tua história, né? Primeiro como dona de um negócio no mundo da comunicação, que foi assim, né, que vai se começando, né, e se desenvolvendo, depois você vira gestora de uma TV, e aí logo depois vem a maternidade, a criação do conteúdo, o mundo digital que cresce. Conta um pouquinho para todo mundo como tem sido a sua jornada nos últimos anos. A comunicação e o que a gente faz, assim, é muito... vai mudando, né? Vai crescendo. Vai. E eu acho que a comunicação é uma das áreas que mais se desenvolveu e foi por outros caminhos que a gente nem imaginava, né? Então, quando eu iniciei no jornalismo, eu iniciei com a ideia de TV. Eu adorava, né? Aquela coisa que era apresentar o Jornal Nacional, né? Então, isso há 20 anos, né? Me formei há 20 anos. Então, eu comecei no jornalismo com essa ideia de TV. E aí fui para a faculdade, tudo, comecei a estagiar, porque acho que a ideia, sempre quis conhecer um pouco de tudo, assim, para entender se essa realmente era a área que eu queria. Aí fui para o jornal impresso, estagiar logo ali com, 18 anos eu estava no jornal impresso, depois fui para a revista, fui para a rádio, fui experimentando um pouco de tudo para entender o que era essa comunicação, ainda na época sem redes sociais, sem nada de internet, quase nada de internet. Então, era muito maluco, assim, a câmera estava começando a ser a digital. Muitas redações ainda usavam aquela revelação de fotos, então era uma coisa, um mundo muito doido, assim, de você olhar para trás e pensar que só foi há 20 anos, né? Enfim, e aí fui experimentando e entendi que a TV não era exatamente o que eu queria naquela época, assim, foram abrindo outras oportunidades, fui para assessoria de imprensa, né? E trabalhei com prefeitura, então aí trabalhei com os prefeitos de Votuporanga, todos os últimos 4 lá de Votu, eu trabalhei com todos, dirigindo a comunicação, colaborando, enfim, fui indo para essa área institucional, né? Mas sempre gostei muito de TV e tudo, sempre gostei muito de comunicação, de estar aqui, né, assim, na frente das câmeras. E aí, depois disso, abri uma empresa de comunicação, de assessoria de imprensa, que é a Comunicativa, que é a que eu tenho até hoje. E aí, na Comunicativa, atendi vários clientes, então, desde o Oba, o Carnaval, que hoje está aqui em Rio Preto, Carnavotu, um dos maiores do interior paulista, né, para quem não conhece o Oba. Eu fui a primeira assessora do Oba, então eu vi acontecendo ali, sabe, surgindo. Foi muito interessante, assim, também essa parte da minha vida. Aí, Carnavotu, enfim, fui indo, pegando vários clientes e tal. Depois, tive o convite de ir para a Unifev, que é o centro universitário lá de Votuporanga, né, a faculdade, e ser a gestora da rádio e da TV. E aí estava na TV, que era uma coisa que lá atrás era o que eu queria. Então, ali apresentei vários programas, coordenei uma equipe de 20 pessoas, mais ou menos. Então, fiquei ali uns 5 anos. E surgiu a maternidade, né? Chegamos aonde estamos agora, que a Vicenza está com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, 1 ano e 9, uma delícia. E aí foi quando eu tentei mudar um pouco. Falei, vamos mudar o norte para onde eu tô indo, assim.
repensar minha carreira, repensar o foco, repensar minha liberdade de horário e prioridades, né? E aí foi quando eu fui para as redes sociais. E exatamente isso. Quando eu convidei a Fá, eu falei, meu Deus, a gente precisa de uma referência que está fazendo essa construção, mas com muita solidificação, né? Assim, no sentido que eu falo de conhecimento, porque é uma pessoa que é da comunicação, mas apesar de nós sermos da comunicação, enfim, quando eu falo sermos da comunicação, eu falo até a questão da graduação, ser formado em jornalismo ou publicidade ou algo do tipo, ainda estamos caminhando, porque mudou-se tudo, é o que você falou, né? Muda o tempo Desde todo, lá, né, muda o tempo todo. E aí, como é que foi pra você, né? Veio duas transformações. A primeira, ser mãe, Sim. E a segunda, decisão de eu preciso entender que esse não é só um novo momento na minha vida pessoal. Isso também está refletindo na minha vida profissional. Como é que foi isso para você? Nossa, é uma loucura, Lenise. Foi assim, eu precisava, meu principal objetivo era ter mais tempo com a bebê. Ao mesmo tempo, não deixar de trabalhar, não jogar fora toda a minha carreira. E nesse cenário que eu me encontrava, você tem ainda, né, a grande questão do jornalismo. Para onde o jornalismo vai? Para onde estamos indo na comunicação, né? Então, foi um turbilhão, né, assim, de situações, e vinha isso na minha cabeça, naquela aflição de tentar resolver e tentar entender para onde ir, né? Qual seria o melhor caminho. A minha prioridade era ela, né? Era minha família, meu marido, tudo. Falei, e agora, né? Mãe aos 40, gestora de uma rádio e uma TV. Falei, e aí, abandono tudo isso, vou para onde? Foi quando eu decidi, eu falei, eu acho que para ter liberdade de horário eu precisava me desligar da empresa, né? Porque lá tinha toda uma questão de horário, compromissos, tudo, reuniões, enfim. Eu queria dar uma desacelerada. Sempre trabalhei demais, uma loucura, né? Sempre trabalhei demais, sempre falando sim para tudo, para todos os projetos, aquela loucura. Eu falei, não, preciso desacelerar para poder entender para onde ir, né? Comecei desacelerando, falei, não, vamos desacelerar. Aí passei pela gestação, 6 meses ali, voltei para a empresa e falei, olha, realmente vou me desligar, enfim. Tava com essa ideia de redes sociais, de influência já há um tempo, porque as pessoas estavam me pedindo isso lá em Votu, né? Por me conhecerem, por saberem que eu sempre fiz isso. E você já faz a parte de eventos corporativos, sim, né? Então você já está muito envolvida ali com a comunidade, enfim, com toda a cidade e região. Com certeza. E aí, como mestre de cerimônias, que é uma das coisas que eu faço também, né? Então, as pessoas cobravam isso. Fabiola, vai lá na minha empresa, vamos fazer uma divulgação, vamos fazer um vídeo, vamos não sei o quê. E eu não conseguia por conta da empresa. E aí eu comecei a olhar para esse cenário. Falei, não, acho que pode ser que seja o momento, né? Então, aproveitei. Ela foi, né, crescendo ali. E aí foi quando eu fui para as redes sociais e entendi que era o caminho. Porque eu acho assim, Lenise, a comunicação que a gente está dizendo é um cenário que tem de muita mudança, de muita novidade. Para você acompanhando, é uma loucura. Então, para você não se perder e ficar para trás, você tem que acompanhar essa mudança do mercado, né? Onde é que estão as pessoas hoje? O que as pessoas assistem? Onde que as pessoas buscam informação? Qual é o principal veículo de comunicação hoje? É a rede social. Sim. Então, eu acho que é um caminho natural. Eu entendi que esse era um caminho natural para mim. Se eu pretendia estar onde a comunicação está, onde as pessoas estão, eu tinha que ir para as redes sociais. Era um caminho natural, lógico, e que eu até acho que demorei um pouco para abrir os olhos para isso, sabe? Então foi legal a maternidade ter me sacudido para essa questão. E não me arrependo, eu acho que assim, é uma loucura, porque você mesmo falou, assim, é uma coisa muito nova. Embora a gente tenha um pouco dessa experiência aí de 20 anos na área de comunicação, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É desafiador. É muito. Você tem que mudar postura, você tem que mudar formas, você tem que entender como fazer, como falar. Então, assim, é muito diferente. E nesses primeiros passos com a influência, né, que a gente fala, no movimento que você faz de parceiros, o que você tem aprendido no sentido de falar, nossa, isso daqui me pegou. Por mais que eu tenha muita experiência, isso daqui é um desafio para mim, é algo que eu preciso trabalhar. Porque muita gente que está assistindo tem esse receio. Até mesmo que a gente conversando aqui entre uma gravação e outra, falamos muito sobre isso aqui no nosso bate-papo dos bastidores aqui.
como cada rede social tem o seu formato, como a forma que você se comunica, o que você fala, o que as pessoas desejam ver, como não virar refém do algoritmo que pega pesado muitas vezes. E a influência vem com toda essa cobrança, mas vem também com o pacote dos parceiros, que as pessoas que te ajudam e contribuem para fazer aquilo acontecer. Então, o que tem diferenciado? Você falado, nossa, olha, trabalhei com TV, já vi bastante coisa, mas isso daqui para mim... É assim, a grande questão é que você deixa de ser, quando você sai de um emprego, né, convencional, vamos dizer assim, e passa aí para as redes sociais, você deixa de ser funcionária de uma empresa e passa a ser uma funcionária de tudo, de todo mundo, sabe? É uma coisa muito maluca, assim. Porque você acaba assumindo compromissos com marcas, com projetos de outras pessoas, e aí você passa a ser o rosto dessas pessoas, você passa a falar por elas. Sim. E isso é uma responsabilidade sem tamanho. Então, embora eu buscava, quando eu fui para essa área, eu buscava liberdade, ao mesmo tempo, eu fiquei muito presa também. Você fica muito preso, porque você se envolve muito, você tem aquele compromisso. Porque às vezes a pessoa te contrata, eu faço hoje trabalho para um monte de empresas, de vários tipos, assim, vários tamanhos. Então algumas lojas me contratam, pequenas, aquela é a verba que ela tem para investir em comunicação. Então ela espera muito de você. E aí você se põe enquanto profissional, se você está, né, comprometida com a qualidade, se você está... comprometida com a dor do outro e querer fazer acontecer. Com a entrega, né? Com a entrega, fazer acontecer de verdade, aquilo te suga e te faz assim, olha, eu preciso fazer render. A pessoa tá acreditando em mim. Então, assim, me tira o sono, eu fico aflita, eu falo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a pessoa tá vendendo? Será que deu o resultado que ela queria, sabe? Então, essa é a grande pegada, assim, das redes sociais. Quando você trabalha com vendas, você está vendendo, né, o cliente, né? Então, você é o rosto daquela marca. Então, isso é muito desafiador mesmo. Será que deu certo? Será que ela gostou? Será que não gostou? E cada dia é um cliente diferente, né? Então, tem dias que eu vou... O gostoso é isso, loja, né? Vou em outra. Então, cada dia é um projeto diferente, uma linguagem diferente, não é um formato só, não é uma receita, não é um programa de TV que toda semana você apresenta daquele jeito, daquele formato. Você está cada dia num cenário, você está cada dia com um áudio, cada dia com uma roupa, cada dia com um discurso diferente, um público diferente. Então é bem desafiador mesmo. Em relação ao processo de produção, né? Quando você, enfim, faz essa parceria, você tem que entregar. Normalmente, porque varia muito o perfil que a gente estava falando de empresas pequenas, empresas, né, de médio porte, grande, às vezes não tem a noção da criatividade, do tom da mensagem. Então, assim, como que vai a tua criatividade? Porque, querendo ou não, a gente tem que estar inovando toda hora, tá vendo o que tá entregando, o que tá funcionando com música, qual o jeito, qual o estilo. Menina, e de onde que vem essa tua fonte? Suga a gente do canto, você fala, meu Deus. Pra caramba. Você quer trabalhar naquilo 24 horas, assim. Eu chego, às vezes, em casa com um material gigante de edição. E é muito gostoso quando você gosta do que você faz, né? Você quer trabalhar, você quer resolver, você quer fazer. Não é nem deixa de ser trabalho, nessa coisa de trabalho. E eu fico assim, meu Deus, eu quero editar, eu quero finalizar, eu quero ver como é que vai ficar, eu quero... A louca da edição, né? Que um amigo meu fala. Então, só que não, aí eu chego em casa, vou cuidar da minha bebê, vou fazer ela dormir, vou dar janta, vou passear, vou dar tudo. Então você tem que acalmar o coração e desacelerar. Porque as redes sociais é muito, né, essa loucura. Mas é isso, assim, cada cliente é um projeto diferente. Eles às vezes ligam pra gente, mandam mensagem, falam, Fabiola, eu quero muito que você venha e faça divulgação aqui da minha loja. Só que eles não fazem ideia do que eles querem. Tem isso, sabe? Então, tipo, vem e aí você vê aí o que você faz. Aí você fica, meu Deus, mas você quer falar o quê? Ah, não sei, eu quero que você apareça aqui no meu Instagram. Essa é a realidade da maioria, galera. Vocês vivem numa bolha de achar que big influencers... Não, essa é a realidade da grande maioria da influência hoje no Brasil. E aí você tem que traduzir de fazer acontecer. E você tem que traduzir o que a pessoa quer. Você tem que entender e falar, não, vamos por aqui, vamos oferecer essa solução e interpretar, assim, a vontade desse cliente, né? Qual que é a dor dele, o que ele precisa e o público-alvo desse cliente. Então é isso, você tem que interpretar mesmo e tentar entregar o melhor material. E aí cada dia é um material diferente, né? Tem uns que são, que você fala, não, vamos fazer fotos. Aqui as fotos vão acontecer melhor. Ou então em outros clientes aqui só stories, vamos fazer stories,
Em outros, não, vamos fazer Reels, vamos fazer entrevista. Por exemplo, eu atendo desde lojas de roupa a dentista. E aí o dentista, você vai fazer o quê? Você vai mostrar o quê? Difícil, né? Você fala, vou ficar aqui sentada na mesa, né, conversando com ele. Fica meio que... Você tem que tentar deixar interessante. Você tem que entender o modelo, né? E você tem que deixar interessante. Não dá pra fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito. E é isso, assim, você tem muita concorrência hoje nas redes sociais, né? No celular, a pessoa muda. Não quero ver. Antigamente era só a Globo ali. Pra você mudar de canal, você tinha que levantar e mudar. Exato. Não tinha nem controle. Então, você ficava ali naquele canal. Hoje não. Hoje você muda o tempo inteiro. Então, as pessoas, 5 segundos. Eu te dou 5 segundos, meu amor. Se você não me conquistar em 5 segundos, eu vou mudar de canal. E é isso. Então, é uma loucura mesmo. E como que você faz, assim, desse processo de produção que eu falo e também que envolve a criatividade... quando você tá ali, você faz acontecer, você percebe que o que é espontâneo parece que é muito mais relevante do que o que é ensaiado hoje na rede social? Com certeza. Eu estou aprendendo muito, assim, eu não sei nada de redes sociais, é uma coisa muito, muito certa de dizer isso, porque eu acho que ninguém sabe. A gente tá todo mundo Nós aprendendo. todos não sabemos. É um surto coletivo, tá todo mundo tentando entender essa ferramenta e tentando ver para onde vai e quem se destaca mais. Então você vai experimentando. Experimentar eu acho que é a palavra-chave para quem vai para a rede social. Experimente, vai vendo o que dá certo, vai vendo. Então eu fui indo, falei, não, eu vou com o carro andando, vamos trocar o pneu com o carro andando, aquela história. Porque eu, como virginiana e como perfeccionista e como querendo, assim, de institucional, que eu sempre fui institucional e tal, corporativo, eu ficava, gente, como é que eu vou trabalhar nas redes sociais? O que eu vou falar ali? Mas o que esse povo vai querer ouvir de mim? E as pessoas falavam, não vai, mas eu falava, gente, mas eu sou jornalista, eu não sou, tipo... sei lá, eu não tenho um tema, eu sei de tudo um pouco, né? E eu falo que o jornalista é isso, a gente sabe de tudo um pouco e de alguma coisa não profundamente. Então, assim, a gente não consegue saber nada profundamente, a gente sabe tudo assim, raso. O jornalista é isso, a gente fala de tudo. Se você quiser sentar e falar comigo de tudo, eu falo. Só que tá aqui, só aqui. E aí, de repente, eu falei, gente, agora eu vou pras redes sociais. E como é que eu faço isso, né? Que formato que eu vou? Porque isso que você falou, eu me pegava muito quadrada, assim, muito aquela coisa de jornalismo, sim, de ter que falar certinho, de tudo, do corte ser perfeito, da luz tá boa. Menina, aquilo te enlouquece, porque nas redes sociais, na loucura que é a produção, você não consegue ter essa perfeição. Então eu precisei entender isso primeiro. Olha, não vou atingir a perfeição. E aí que tá a sacada, porque a rede social não é perfeição. A rede social é o natural, é o espontâneo. É o orgânico, é o jeito que deu, é o jeito que você fala, é o jeito que... E aí foi legal, porque eu comecei a me soltar. Falei, não, peraí, então, é assim mesmo que eu sou assim, mais solta, eu sou de gesticular, eu sou de dar risada, eu sou de falar besteira, muito palavrão. Então, assim, eu não sou isso que as pessoas me viam antes, né? A mestre de cerimônias e tal. Eu falei, não, então tá bom, então vamos lá, vamos seguir esse caminho aí e vamos me soltar um pouco. Mas é isso, e é muito mais legal. As pessoas gostam muito mais. Quando eu mostro coisas que deram errado, ou brincadeiras que eu faço com a minha filha, ou as palhaçadas, dá muito mais resultado do que o certinho demais, né? É isso que eu ia questionar, porque algum tempo atrás, eu não sei se todo mundo tá ligado dessa época, né, mas a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, né, viralizou o quadro dela, que ela montava de estratégias diárias a respeito acerca dos conteúdos que ela compartilhava nas redes sociais, né? E todo mundo, eu lembro na época, que ficou chocado, assim, todo mundo, mas como assim? Ela tem que fazer todos os stories que a gente vê, é tudo programado, é cronometrado. E aí aquilo foi caindo com o tempo, as pessoas começaram a ver que aquilo funcionava de uma forma muito regrada, e parece que a Bianca também já saiu desse contexto, né? Hoje ela compartilha o que ela deseja, quando acontece, mas não que ela não tenha uma estratégia, ela é a rainha da estratégia. Eu queria saber de você, quando você tá ali nos stories, sendo você, quando você tá compartilhando um momento com a família, com a bebê, tem uma linha ali pra você? Do que é isso que precisa ser veiculado, o que eu guardo pra mim, porque isso também é muito importante. Se você tem um roteiro que você segue, ou não, a vida vai
Então, é um pouco retomando um pouquinho dessa resposta anterior, quando eu comecei, eu não sabia direito qual era meu foco. Falei, mas eu vamos ver o que vai acontecer e vamos fazendo, vamos entendendo, porque eu contratei algumas agências para trabalhar comigo e eu falava assim, e aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Para te dar um suporte, um direcionamento. Pra onde ir? Eu ficava, mas e aí? Porque alguns Instagrams, eles se especializam num assunto. Num nicho, segmento específico. E eu não tinha, eu falava, gente, e agora? Eu queria estar ali, mas eu não sabia direito como estar. Ainda estou enxergando isso, ainda estou me... É um eterno aprendizado, é o que você disse no começo, um eterno aprendizado. Então você vai fazendo, no começo você meio que mostra um pouco de tudo, aí depois você vai entendendo, não, isso aqui eu não quero mais mostrar, ou isso aqui eu acho que não deu resultado, não vou. Então é experimentar mesmo, sabe? Então eu fui experimentando e fui mostrando um pouquinho de cada coisa, fui vendo para onde ia e o quanto aquilo sugava de mim, de energia, de trabalho. Então, assim, tem coisas que dão muito trabalho. Você fala, não, eu vou mostrar, por exemplo, a receita de uma coisa que eu faço em casa, um bolo, receita. Cara, dá muito trabalho. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Então, assim, eu falava, não quero mais fazer isso. E porque com a bebê, eu tento ainda, né, não ser sugada pelo trabalho 24 horas. Então, eu estou tentando tirar só uma parcela do meu dia para o trabalho. E aí, nessa parcela do meu dia, é que eu entendo o que eu vou postar ou não. Então, e com criança, quem tá me assistindo sabe, você não consegue fazer nada, é uma loucura. Ela tá com 1 ano e pouco, ela começou a andar e vai pra lá. Então ela te suga, ela quer você o tempo todo e tal. E você se põe naquela posição de não quero ficar no celular o tempo todo. Porque se você deixar, a criança tá aqui, você tá aqui no celular. E aí não tem uma educação, não tem um vínculo, não tem nada. Então eu não quero, eu às vezes me culpo muito, porque o celular tá pitando, as pessoas estão me pedindo coisas, ela aqui comigo e eu no celular. Não gosto, eu tento não fazer isso. Então eu ainda não estou entregando, eu acredito que as 24 horas que a rede social pede da gente. Porque os publicitários que começaram a trabalhar comigo, não, mas você tem que postar. Não, mas eu falei, não, gente, eu não vou. Eu entendo que é o ideal, eu entendo que tem que ser assim, mas eu não vou virar escravo de rede social. Eu estou aqui para entregar, ok, vou tentar fazer o que dá para fazer. Eu vou achar um equilíbrio entre a minha família e o trabalho. Então, é nessa posição que eu estou nesse momento. Eu estou ainda achando um equilíbrio. Então, tem dia, posto nada. É um absurdo, pelo amor de Deus, você tem que postar story, não pode ficar sem postar todo dia, tem que postar. Você fala, gente, não tem conteúdo pra postar hoje. Não vou, eu passei o dia de pijama com a minha bebê. Nossa vida 24/7 não é tão interessante. Não é isso que eu acho. Eu falo, cara, pra que eu vou ficar aqui enchendo linguiça só pra responder ao algoritmo, só responder não vou, sabe? E tudo bem também, se não der, não deu. Então é isso, assim, eu não estou ainda escrava desse algoritmo. Então tem dias que eu posto, tem dias que eu não posto. Tem muitas coisas que eu gosto muito de mesclar, questão da família e do trabalho, porque eu acho que é legal, as pessoas gostam de ver. Eu gosto de mostrar para os amigos o que ela faz, a minha bebê, que ela é uma graça, muito comunicativa. Então tem coisas muito engraçadinhas que ela faz que eu falo, não, eu quero postar, porque eu não quero que fique só para mim, sabe? Porque é muito legal. E eu acabo postando. Mas eu não sou aquela de postar coisa o tempo todo. Não apareço com a cara lavada, não gosto. Eu falo, não, gente, não precisa, tem maquiagem, deixa eu me maquiar primeiro. Não, mas você tem que ser natural. Eu falei, não, tudo bem, mas deixa eu dar uma arrumada. Natural, mas nem tanto, sabe? Então é isso, eu tento não abrir tanto, porque eu não quero virar refém, assim, 24 horas, não. Você não acha que isso tem muito a ver com a tua maturidade em relação à comunicação? Não, com certeza. E também a sua idade. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque a gente a gente se expôs já sempre de tal maneira, ainda mais você, que você trabalhou sempre com TV, enfim. A gente se expõe de uma tal maneira que nesse momento eu acho que foi adequado para você acontecer a questão da influência. Isso não te trouxe mais sabedoria? Eu acho que pode ser muito isso que você está falando mesmo. A questão de, talvez se eu tivesse começado antes não teria sido tão legal, sim, né? Sim. Porque, e mesmo agora, eu ainda estou aprendendo muito. É como se eu fosse uma criança nas redes sociais, porque é uma coisa muito nova. Então, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou tentando enxergar onde chegar. Então, essa coisa da maturidade é muito importante para você entender o limite. Porque você vê, assim, às vezes algumas pessoas postando, eles postam tanta coisa, eu fico, meu Deus, que vergonha. Sabe, você dá aquela vergonha alheia, você fala, não, calma, não precisava postar tudo isso, ou não precisava ir por aí. A gente cria esse julgamento por conta da maturidade. Porque a linha é muito fina, né? Muito tênue, assim, entre expor demais a intimidade
Tipo, aparecer de biquíni, ou aparecer de lingerie, ou não sei o quê. Então eu fico muito assim, eu falo, não, calma aí. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse mundo da comunicação, né? Ele invadiu muito a nossa vida, está muito dentro da nossa casa, o tempo todo, e se você não se cuidar, cara, não existe limite. Você que tem que pôr o limite, você que tem que impor esse limite. Não, peraí, eu vou até aqui. E se você pensar que aí as pessoas estão indo até ali, porque se você não tem esse limite, as pessoas vão. E aí? Elas estão dentro da tua casa, elas estão acompanhando tudo que você faz o tempo inteiro. Não, acho que não. Eu não trabalhei por isso, eu não vivi para isso. Eu acho que... E eu também não espero isso das pessoas que eu sigo, sabe? Eu gosto de ver qualidade. Quando você abre o Instagram, que tem aquele monte de storyzinho, e um monte de baboseira, eu falo, não quero perder meu tempo com isso, eu quero conteúdo, quero coisa boa. Então, mesmo as influencers de moda, que eu amo demais, é o que eu mais sigo hoje, o que eu mais consumo, elas também eu acho que entenderam isso. Sim. Antes elas mostravam muito, desde a hora que elas acordavam, e o que elas faziam, o que elas estavam comendo, daqui a pouco... Gente, é uma loucura você querer consumir isso do outro, esse Big Brother constante, e você, como produção, responder a isso é muito difícil. Criar essa expectativa, né? Levar essa expectativa tão alta das pessoas. E se render a esse trabalho, Lenise, dá muito trabalho. Cara, cada story que você posta é um trampo. Às vezes o Instagram não sobe a foto, às vezes você quer tratar aquela foto antes, ou você quer buscar a música perfeita, ou você fica pensando no texto. Exatamente. Não é só subir e marcar uma arroba, ou subir e colocar o horário, sabe? Não é só sobre isso, né? É muito mais que isso. Então você vai... Tem uma hora que você vê, você terminou seu dia, você não viveu. Você passou o dia no celular. Sabe? Então não dá. Eu ia perguntar sobre o grau de comparação, de maturidade, né? Mas mesmo assim, porque isso é uma questão da vida online, o grau da comparação. É o que eu falei aqui, falei acho que em vários episódios já sobre isso.